A nossa primeira oradora é a doutora Ana Moreira, que vai estar connosco a partir do A-Teams. Ana Moreira é médica licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é mestre em Medicina Biológica e Anti-Envelhecimento pela Universidade de Alcalá, em Madrid, pós-graduada em Dermofarmácia e Cosmética, pós-graduada em Medicina do Envelhecimento, pós-graduada em Climatologia e Hidrologia, pós-graduada em Medicina do Trabalho e doutoranda em Saúde Quântica na Universidade de Jaipur, na Índia. É membro da Ordem dos Médicos Portugueses e diretora clínica do Centro de Medicina Integrativa, no Porto. É formada na área de saúde e participa regularmente em seminários, palestras nacionais e internacionais como oradora. Vai falar-se com a sua intervenção, tem o título Medicina Integrativa como solução para o futuro. Bom dia a todos. O meu nome é Ana Moreira, acho que não me veem. Sou médica, sou licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Comecei a trabalhar, tenho uma genética familiar de médicos. Meu pai era médico, meu avô era médico. Tenho uma filha que já está em medicina, então temos uma genética familiar de medicina, mas eu há uns 17 anos resolvi começar a estudar uma área que agora se chama Medicina Integrativa e Funcional. Portanto, agradeço muito o convite à Marta, à doutora Marta e a toda a sua equipa por mais uma vez contarem comigo na ajuda a conseguirmos fazer diferença na vida depois dos nossos pacientes. Então, a minha área de base é a medicina integrativa e funcional, portanto, essa é a minha área de trabalho e hoje gostava de vos trazer aqui alguns dados que nos possam fazer mudar um pouco o rumo dos acontecimentos em relação àquilo que pensamos como provável para o nosso futuro e que cada vez me parece a mim que é uma solução mais promissora, tendo em conta tudo aquilo que aconteceu depois ou durante o Covid e agora o que estamos a ver depois do Covid. Portanto, o nosso mundo, tal como o conhecemos, é um mundo fantástico. Se pensarmos em que vivemos numa bola azul, que temos pontos verdes e que somos aquecidos por uma bola de fogo amarela, realmente vivemos numa coisa extraordinária. E este mundo, tal como nós o conhecemos, para aqueles que gostam de história como eu e de antropologia em particular, sabemos que o mundo está, de facto, numa constante evolução. Que tanto passamos de nos iluminarmos pelo que sobrava da fogueira, como passarmos a um pequenino candelabro, até aos primeiros iluminários com azeite, aquilo que chamamos hoje as luzes LED, de facto, já passaram alguns milhares de anos. E, portanto, esta evolução tecnológica que implica computadores, telemóveis, antenas, os routers, tudo o que é radiação eletromagnética desde que começou até agora, o que será proximamente o 6G, dos cavalos, ou seja, de andar a pé para os cavalos, para a charrete, para o carro e depois para um carro elétrico. Para as primeiras avionetas até aos aviões e para os aviões ultrassónicos, já fiz aqui as neiras, para tudo o que dizemos e tudo o que temos em casa como os eletrodomésticos, os alarmes de casa, as câmaras de vigilância e depois também a evolução tecnológica em termos da medicina, da tecnologia em particular, como tudo o que são os raios-x, os TACs, os PETs, todos os exames mais avançados que temos hoje em dia. Portanto, é inegável que a evolução da tecnologia e da ciência nos trouxe
imensos benefícios para a saúde humana e permitiu, por exemplo, o aumento da esperança média de vida. Reparem, por exemplo, aqui, este quadro de 1800, portanto, a esperança média de vida para o ano de 1800 era menor que 40 anos. E nós temos hoje estes dados são de 2015, em que a esperança média de vida é de cerca de 71 anos a nível mundial, com alguns sítios do mundo em que nós temos a sorte de viver, nesta zona aqui do Mediterrâneo, e também todo o Canadá e toda a Austrália, a esperança média de vida ronda os 80 anos. Mas toda esta evolução que permitiu que, de facto, conseguíssemos diminuir a mortalidade perinatal e nos permitir passarmos dos 40 anos de esperança média de vida para os 80 anos de esperança média de vida, também nos trouxe um nível de poluição mundial que é responsável pela morte de 9 milhões de pessoas no mundo. E, por exemplo, nós temos aqui, deixa-me pôr isto aqui, senão... Nós temos estimado que o número de mortes que é atribuídas ao ar poluído, quer seja por carros, caminhões e indústrias, que aumentou 55% desde o ano 2000. Globalmente, nós sabemos que pelo menos 2 bilhões de seres humanos usam uma fonte de água potável que é contaminada com fezes. E a Organização Mundial de Saúde diz-nos que, embora os riscos químicos mais importantes na água potável sejam aqueles que vêm do arsénio, do flúor ou do nitrato, os novos contaminantes emergentes, como por exemplo os microplásticos, que na semana passada saiu um estudo que foram encontrados microplásticos no leite materno, os produtos farmacêuticos como os antidepressivos, os pesticidas e as substâncias polifluorquinoladas geram preocupações na saúde humana as we speak. Também temos que ver que o aquecimento global é um problema de saúde pública e que o ano de 2022 foi o 6º ano mais quente de que há registro na história da humanidade e que a desflorestação é causa de cerca de 10% do aquecimento global no planeta e que as alterações climáticas afetam milhões de pessoas todos os anos, desde as inundações extremas até ao calor, à seca e aos incêndios. Em termos, por exemplo, de lixo eletrónico, aquilo que nós chamamos os resíduos eletrónicos, quer sejam de pilhas, quer sejam de computadores, quer sejam de telemóveis neste momento. Nós temos que cada português elimina cerca de 7 quilos de resíduos eletrónicos por ano. Mas quando vamos, por exemplo, para o Reino Unido, para a Suécia ou para a Noruega, estamos a falar de 20 quilos de resíduos eletrónicos por ano que poluam portanto, os lençóis de água subterrânea e que depois nós vamos consumir em água. Também precisamos de saber que o lixo, aquilo que conhecemos como lixo eletrónico, tem componentes tóxicos que são perigosos para a saúde humana. Estamos a falar do mercúrio, que também existe nas amálgamas dentárias, estamos a falar do chumbo, estamos a falar do cádmio, estamos a falar em retardadores de chama por causa dos incêndios e do próprio lítio. Então, tudo isto que a evolução tecnológica nos trouxe, o menor contacto com a natureza, a menor interação social, que, atrevo-me a dizer neste sítio onde estou a falar, foi causa de um elevado número de mortes que foram catalogadas como mortes Covid, mas que na realidade resultaram da menor interação social, principalmente nos idosos. Aquilo que chamamos o stress, que é a incapacidade que eu sinto para responder a tudo o que é externo a mim, a ansiedade e a depressão, com uma dificuldade em objetivos de vida, um sono de má qualidade, a solidão e a tristeza
nos fazem realmente ficar doentes, principalmente naquilo que chamamos a saúde física e emocional. Também precisamos de pensar de que a ingestão de alimentos processados cada vez com menos nutrientes. Nós passamos para uma alimentação paleolítica, que é aquela, a nossa genética nos permite comer uma alimentação, uma dieta paleolítica para uma dieta totalmente processada, quimicamente modificada, em que os alimentos já têm por si menor qualidade nutricional, ou seja, mesmo que nós tenhamos cuidado em comer frutas e vegetais, ao longo dos últimos 50 anos, nós sabemos que as proteínas, as vitaminas, como a vitamina A, B, C e os minerais como o cálcio, o fósforo e o ferro, têm diminuições consideráveis em relação àquilo que comiam os nossos avós. Também sabemos que o uso disseminado e indiscriminado de pesticidas para fazer com que a fruta e os vegetais fiquem bonitos ou que não sejam atacados por bichinhos, vamos dizer assim, traduziu-se, levou a que nós tenhamos, embora com mais esperança média de vida, nós temos um aumento das doenças crónicas em todo o mundo. Então temos, por exemplo, aqui que desde 1990 até o ano de 2020, portanto num lapso temporal de 30 anos, tudo aquilo que são as doenças crónicas tiveram aumentos substanciais. Desde o cancro, e principalmente as doenças mentais. Então nós temos aqui as doenças do foro mental como a segunda da lista, com cerca de 1,6 bilhões por ano. Então, as doenças crónicas tornaram-se o nosso grande objetivo da medicina, desde a doença cardiovascular ao cancro, a DPOC, doenças neurodegenerativas, diabetes, doenças renais e doenças mentais, como aquilo que nós não conseguimos tratar na medicina. Por exemplo, as doenças cardiovasculares, de cada 40 em 40 segundos, alguém tem um infarto agudo de miocárdio, com dados dos Estados Unidos. Sabemos que a doença cardíaca é a principal causa de morte no mundo há cerca de 20 anos para cá. Sabemos que o cancro é a segunda causa de morte no mundo. E sabemos que, em termos de peso das doenças, sabemos que, portanto, temos aqui um gráfico da Organização Mundial de Saúde, em que as doenças cardiovasculares e o cancro ocupam um lugar na lista, mas também as doenças mentais. E, portanto, todos estes problemas de saúde têm uma natureza inflamatória, em que nós podemos dizer que vivemos na era da inflamação, que é aquilo que nos vai conectar com a doença mental e a doença neurodegenerativa em particular. Então, esta inflamação crónica persistente, que vem da falha na resolução da doença inflamatória aguda, é o que está associado a maior parte das doenças mentais, como a depressão e a ansiedade, que é o que vimos hoje aqui falar, embora nós saibamos que esta patologia inflamatória crónica, que vem da obesidade, que vem da insónia, que vem da dieta inadequada, que vem da disbiose intestinal, que é um tema muito pouco falado e que tem muito a ver com tudo o que falamos em termos de doença mental, que vem das inflamações, das infecções crónicas de repetição, do stress e dos xenobióticos e que nos leva, de facto, a isto que chamamos doença mental, a que nos leva ao cancro, que nos leva às doenças cardiovasculares, o síndrome metabólico com diabetes mellitus em primeiro lugar, doenças neurodegenerativas e depois osteoporose e um envelhecimento patológico. Este é um artigo de 2019, vem aqui, que se chama, com o título Chronic Inflammation in the Etiology of Disease Across Lifespan. Se puderem pesquisar, é um artigo fantástico. E aqui também neste artigo, portanto, que nos resume aquilo que eu já falei, que a inatividade física, o sedentarismo, o facto de estarmos mais gordinhos do que o que devíamos, o facto de comermos mal, o facto de termos stress, o facto de não dormirmos bem, nos leva a uma inflamação crónica sistémica de baixo grau, que depois nos vai levar a depressão e a ansiedade como
topo das nossas doenças mentais, além de outras doenças crónicas que não temos solução em termos convencionais. Então, os fatores sociais, ambientais, de estilo de vida, aquilo que fomos modificando ao longo do último século, de tão diferente para aquilo que fazíamos anteriormente, principalmente com a comida e com a radiação eletromagnética, promovem o que chamamos de inflamação crónica sistémica, a low-grade inflammation, que leva a várias doenças que são as causas de incapacidade e de mortalidade em todo o mundo. Então, este outro artigo de 2020 nos diz que o estilo de vida moderno, que está associado ao consumo de alimentos processados, a exposição a produtos químicos e a falta de exercício físico, tem um papel muito importante na indução do stress oxidativo e no desenvolvimento de doenças, como, por exemplo, a doença mental. Então, o que é interessante? Quais são as consequências, de onde vem isto, melhor dito? Este artigo de junho de 2020 do World Journal of Gastroenterology nos fala pelas primeiras vezes de expossoma e de eixo brain-gut microbiota. Então, nós sabemos que, como é que se diz? A exposição pré-natal a resíduos tóxicos, a antibióticos, por exemplo, vem aqui nesta figurinha, quando o bebê está na barriguinha da mamã, portanto, toda a exposição que eu, enquanto bebê, na minha fase pré-natal, tenho de micotoxinas, de pesticidas, e o stress da minha mãe, porque isso também altera a minha flora intestinal, vai modificar a interação da minha mãe entre o cérebro e a microbiota da minha mãe, o que me modifica em termos epigenéticos a mim enquanto bebê. E depois, quando nascemos, a fase neonatal, que é alterada por tudo o que chamamos o leite de como é que se chama? O leite de adaptado, o leite de fora, e a alimentação inadequada que damos aos nossos bebés, mas também aquilo que chamamos stress, porque nós, a forma como estamos a viver, já sabemos, já temos feito temos estudos feitos em bebés, portanto até aos 2 anos de idade, em que o bebé já tem aquilo que chamamos stress. Depois a infância e toda a minha fase infantil, em que continuamos com os antibióticos. Nós, como médicos, sabemos a dificuldade que existe hoje em dia em um colega não passar um antibiótico à primeira sintomatologia de uma infecção, porque aquilo, salvo, obviamente, situações que sejam comprovadas, deveríamos esperar uns 3 dias para iniciar uma antibiótico-terapia numa criança. E, portanto, isto leva a uma alteração da microbiota da criança com uma alteração do eixo brain-gut e, portanto, que me leva a uma disbiose intestinal e uma alteração deste eixo, que depois vai levar a que eu tenha uma inflamação em tudo o que é a minha... que me está a falhar. A minha glia cerebral. Portanto, a glia cerebral fica inflamada, que é depois um fator de risco para as doenças mentais. E na vida adulta nós sabemos que já nos vai aparecer cancro, alergias, doenças autoimunes, ansiedade e depressão, síndrome metabólico e tudo o que sejam as doenças inflamatórias intestinais. Isto que resulta da low-grade inflammation, da alteração da microbiota, da disbiose, tanto da disbiose que vai da boquinha até ao rabinho, da comunicação alterada em termos neuroendócrinos, que vem do eixo brain-gut alterado. Então, esta janela crítica entre a pré-conceição, portanto, como é que o meu pai e a minha mãe estavam em termos de expossoma, da quantidade que tinham tóxica da sua matriz extracelular à fase pré-natal e até aos 2 anos, portanto, tudo aquilo que eu vou receber que me faz ter uma
flora, uma microbiota mais saudável ou menos saudável e que me vai fazer, na minha vida adulta, ser mais disease resistant, ou seja, ser mais resistente às doenças, porque eu tenho uma simbiose, portanto, uma simbiose da minha flora, não só intestinal, mas da minha flora microbiota humana, e ser mais imunotolerante, ou ter uma microbiota mais unhealthy, que é o que me vai levar a ter uma suscetibilidade à doença mental, bem como a outras doenças. Então, este expossoma, que se refere à exposição ao longo da vida que eu tive a elementos físicos, químicos e biológicos, desde o período pré-natal, tanto em fatores internos, como, por exemplo, aquilo que eu como, as minhas variações hormonais ou a insónia crónica, mas também como fatores externos, como sejam o stress, a poluição e os raios ultravioletas. Então, nós sabemos que este estilo de vida que nós levamos, que vai afetar quando eu estou grávida, e tudo aquilo que é a dieta, ou a atividade física, o stress, os xenobióticos, como por exemplo, se a mãe fuma ou não, e os poluentes durante o tempo em que eu estou intrauterino na barriga da minha mãe, mas que também, hoje sabe-se que focávamos-nos muito na mulher, mas sabemos também que o expossoma do meu pai vai alterar o meu DNA, porque isto que me traz o meu pai e a minha mãe, portanto, o expossoma do meu pai e da minha mãe, alteram a minha epigenética, que nós sabemos hoje, que me consegue alterar o meu DNA, levando-me a um fenótipo mais pró-inflamatório mais tarde na minha vida. E este fenótipo pró-inflamatório é aquilo que leva a uma inflamação silenciosa crónica da minha glia em termos cerebrais, que é o que me vai levar a uma predisposição aumentada de ter doença mental. Então, pronto, isto foi mais ou menos aquilo que eu disse. Gosto muito deste gráfico porque, de facto, nos mostra como é que a nossa epigenética, que é tudo aquilo que está para além de mim, como os fatores do ecossistema, falamos aqui novamente em aquecimento global, no facto de vivermos numa cidade com mais ou menos poluição, os fatores socioeconómicos, sociais, os fatores químicos e físicos como contaminantes ambientais, os pesticidas, e depois os fatores do meu estilo de vida, fumar, beber álcool, ser sedentário, a minha dieta inadequada, leva-me a um stress oxidativo com uma peroxidação lipídica da membrana celular, que leva a uma lesão do DNA, que vai alterar toda a minha microflora e que me vai levar a uma inflamação crónica nos vários órgãos do meu corpo. Então, como é que nós podemos garantir que o aumento da longevidade que tivemos desde há 100 ou 200 anos é acompanhado por um aumento verdadeiro na saúde? Porque nós sabemos que temos capacidade para chegar tecnicamente aos 120 anos. Então, o que é importante, como dito pelo nosso colega Mark Doherty, é que a prioridade seja que os idosos, ou seja, à medida que eu vou envelhecendo, eu permaneça saudável, permaneça independente e permaneça enraizado na comunidade. Ou seja, o aumento da longevidade é acompanhado pelo aumento do tempo de saúde. Portanto, que o meu health span eu consiga, em vez de me aparecerem doenças relacionadas com a idade, que me vão levar a uma morte prematura ou a um envelhecimento acompanhado por doenças crónicas, eu tenha anos de vida com mais saúde. Porque aquilo que nós chamamos age-related diseases, na minha humilde opinião e na opinião de muitos grupos a nível mundial, não existe. Nós temos age-related diseases, como por exemplo um aumento de tudo o que seja a doença mental relacionada com a idade, é na realidade uma inflamação crónica de baixo grau, uma inflamação crónica silenciosa, que depois me vai disparar doenças crónicas que chamamos
da idade. Portanto, aqui nós temos que ter protocolos médicos que melhorem e aumentem a nossa qualidade de vida e que aumentem os nossos anos de vida com saúde. Portanto, nós temos que nos adaptar àquilo que é a nossa realidade humana global, principalmente com intervenções que nós chamamos de intervenções de healthy aging e que são prioritárias em regular a inflamação. Portanto, são intervenções imunomoduladoras, que neste caso em particular nos vão modular todo o sistema da glia, todo o sistema da matriz extracelular a nível cerebral, que me regula uma resposta pró-inflamatória, que promova uma reparação dos tecidos e que seja então funcional para que eu possa estar menos envelhecido. Então, isto que se chama o inflama-aging, que veio descrito desde o ano 2018 na revista, nesta que é a revista Endocrinology, Natural Review of Endocrinology, que me fala de inflama-aging como um ponto de vista imunometabólico para doenças relacionadas com a idade. Então, em que eu meto como uns 7 pilares do envelhecimento no início a inflamação e depois tudo o que seja a epigenética, o stress, a lesão macromolecular, a proteonómica, o metabolismo e a regeneração, por tudo o que é medicina regenerativa, a regeneração em stem cells. Este ano, passando a publicidade, que a Marta não se importa, temos o 5º Congresso Internacional de Medicina Integrativa no Porto, no dia 1 e 2 de dezembro, no Super Boca Arena, no Palácio de Cristal, pela Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, onde o tema vai ser exatamente a medicina regenerativa como uma opção interessante no futuro e que um dos temas que vamos discutir é exatamente este inflama-aging, ou seja, que a inflamação está numa rede que depois nos promove então estas doenças relacionadas com a idade. Portanto, tudo o que seja fatores que me promovem no envelhecimento e que têm uma relação direta com tudo o que chamamos doença mental, essencialmente a senescência celular, a alteração do microbioma e as alterações epigenéticas. Eu adoro este artigo porque nos resume, reparem que este artigo é de agosto de 2022, é um artigo da revista Cell Molecular Biology, que fala sobre Aging of Mesenchymal Stem Cells e que nos resume, reparem, a insónia crónica, aqui começamos aqui do vosso lado esquerdo, a insónia crónica ou a falta de sono, a poluição e o tabaco que nos vão atuar a nível das espécies reativas de oxigênio, o exercício físico, a restrição calórica e a dieta boa, isto tudo nos vai atuar a nível da senescência celular, aqui com como é que se chama, aqui deste lado direito, em que nós já conseguimos colocar a cúrcuma, por exemplo, os probióticos, o resveratrol e antioxidantes e depois alguns ativadores das sirtuínas, que serão os próximos medicamentos anti-aging que irão sair para a medicina. Portanto, a optimização do estilo de vida é aquilo que nos faz melhorar a senescência celular e não termos doenças relacionadas com a idade, nomeadamente a doença mental. Então, o resumo é que o que eu chamo envelhecimento e doença, que vem de um padrão ocidentalizado em termos da minha dieta, obesidade e um comportamento sedentário, tudo que seja stress psicológico, disrupção circadiana, tabaco, poluição e disbiose. E por outro lado, quando eu pratico exercício físico, quando eu tenho técnicas que me ajudam em termos mentais
a evitar o que chamamos um stress mental, como por exemplo a meditação, quando eu tenho um sono adequado e quando, obviamente, eu vou comer mais micronutrientes e fitoquímicos e me suplemento com pré e probióticos, eu vou ter mais saúde, nomeadamente a saúde mental. Então é muito interessante porque temos escrito isto há cerca de 200 anos, que o médico do futuro não vai dar remédios, mas vai fazer com que os seus pacientes se interessem verdadeiramente, se cuidarem, como por exemplo, tendo cuidado com a dieta e sabendo quais são as causas que nos levam às doenças, isto que agora traduziríamos para a epigenética, que é o que nos faz depois prevenir então a doença. Então isto que chamamos de medicina integrativa e funcional é a prática da medicina que incide sobre a doença como um todo, em que nós levamos em conta os fatores que influenciam a saúde, o bem-estar e a doença, e que se centra na saúde, no upgrade na saúde, na proporção de melhor qualidade de vida e na promoção da longevidade e que permite ou predispõe a que atrasemos alguns sinais e sintomas relacionados com o envelhecimento, retardando o aparecimento de doenças degenerativas, nomeadamente doenças neurodegenerativas. E, portanto, é uma medicina personalizada em que vejam que, aqui faltou-me aqui o link para o artigo, desculpem, este é um artigo muito interessante que nos mostra como é que nós, com a verdadeira prevenção em termos de massificação global dos nossos pacientes e de nós próprios, portanto do ser humano, a prevenção nós sabemos que nos vai detectar pacientes em risco e que nós a este podemos atuar mais, como é que se diz, mais vigorosamente, a um diagnóstico mais preciso em termos daquilo que chamamos pessoas que estejam em risco, para depois tratamentos mais individualizados. Portanto, nós sabemos que a nossa intervenção médica não é tamanho único, ou seja, quando olhamos 3 anos para trás e vemos o que aconteceu, por exemplo, no Covid, com tudo aquilo que nós agora sabemos, em que as pessoas que estiveram mais ou menos suscetíveis a morrer com o Covid, nós sabemos que efetivamente a nossa intervenção médica devia ser personalizada, protocolizada, em que a nossa visão de futuro vai passar a ser desde o que temos aqui no lado esquerdo, em que nós sabemos que a pessoa X vai ter diabetes aos 47 e, portanto, isso vai terminar com a sua possibilidade de ter mais anos com saúde, e passamos a ter uma visão de futuro na qual a pessoa X vai ser prevenida de ter diabetes, vai ser prevenida de ter doença mental, vai ser prevenida de ter uma tentativa de suicídio, como estamos a assistir em todo o mundo, depois do Covid, vai viver em boa saúde, entre aspas, até, por exemplo, ter demência só aos 86. Então nós conseguimos, com este tipo de visão médica, efetivamente passar a uma prevenção eficaz, em que nós já não vamos tratar a doença, mas nós vamos saber que aquela pessoa pode ter doença por tudo o que falamos em relação ao expossoma, em relação ao estilo de vida, e nós vamos atuar nesta pessoa para que ela efetivamente se previna de ter uma doença no futuro. Então nós vamos fazer uma verdadeira medicina de estilo de vida personalizada, com testes e biomarcadores e com até um perfil genómico e com alterações na nutrição, na fisiologia do exercício físico, na promoção da neuroplasticidade, que é uma coisa fantástica, nas alterações de comportamento, nas alterações psicossociais daquela pessoa e nas alterações no expossoma. E com isto sim fazemos uma verdadeira medicina personalizada, uma
prevenção verdadeira. Então esta medicina, que é a medicina de precisão ou medicina P4, que é a medicina preditiva, personalizada, preventiva e participativa, fala-nos na prevenção da doença em vez de a tratarmos. E, portanto, nós vamos passar de uma medicina em que somos reativos aos sintomas para sermos proativos e preventivos e pré-sintomáticos, porque temos a resposta dos biomarcadores. Nós vamos passar de uma gestão de doença cross-sectional para uma gestão de qualidade de vida. Nós vamos passar de poucas medidas com um valor prognóstico reservado para testes com alta resolução diagnóstica e com um valor preditivo muito elevado. Nós vamos passar de um comportamento médico centrado na doença, centrado nos órgãos, para um comportamento médico centrado na pessoa e na biologia de sistemas e na medicina de redes, que seja baseado nas necessidades individuais daquela pessoa. Portanto, nós vamos passar para uma terapia focada nos sintomas e para uma intervenção focada nos mecanismos da doença, que é um complexo sistema de redes, porque sabemos que a doença não é estática, a doença é dinâmica ao longo da vida. Então, abordando o paciente como um todo, conseguimos trabalhar efetivamente o corpo físico, emocional e mental, e é aqui que atuamos em termos da doença mental, incorporando as características não só físicas, mas também as características emocionais e mentais daquela pessoa, orientando então para uma cura e melhoria, sabendo que restabelecemos o bem-estar físico, mental e social dos nossos pacientes, que é mais do que a ausência de doença, que são as verdadeiras terapias eficazes. Então, o paciente tem que participar neste processo de cura, porque o paciente tem que melhorar a sua dieta, o paciente tem que dormir bem, o paciente tem que controlar o seu stress e a sua saúde mental e deve fazer exercício físico. Portanto, ele tem que tomar consciência, consciencializar-se, e nós próprios também, enquanto utentes, digamos assim, dos comportamentos errados que fazemos, e que é isso que nos vai levar depois ao aparecimento de uma doença. Então, todos nós somos responsáveis por um retorno a um estado de saúde plena dos nossos corpos, que é mais do que a ausência de sintomas e onde nos focamos na capacidade inata de recuperação do organismo, com intervenções eficazes, naturais e menos invasivas que deviam ser usadas sempre que possível. Portanto, todos estes fatores, as emoções, a radiação eletromagnética, os metais pesados, a água e a comida que eu como os agrotóxicos, os pesticidas, portanto a contaminação ambiental, o sono, que depois vai levar a que eu possa ter um melhor ou pior estado nutricional, um pior ou melhor estado hormonal, juntamente com o stress, a atividade física e a minha qualidade, a minha microbiota, isto tudo vai alterar a minha epigenética, que sabemos hoje altera a minha genética. Então, resumindo, a compreensão científica da doença está a mudar. Passamos a interpretar a doença como um complexo sistema de fatores genéticos, alterações no DNA e fatores externos, que é o que se chama o expossoma, que alteram a nossa saúde. Então, por exemplo, este artigo foi muito interessante porque foi um artigo da altura do Covid que falou que o expossoma altera a minha saúde imunitária e vai-me fazer mais ou menos suscetível a morrer por Covid. Então, o meu expossoma individual, que é tudo o que está do meu lado esquerdo, que é tudo o que eu faço, a forma como eu vivo, e o meu expossoma ambiental, como, por exemplo, o nível de vitamina D, como, por exemplo, o nível de metais pesados que eu tenho, isto vai-me fazer ter uma mortalidade aumentada, por exemplo, neste caso, por Covid. Então, o envelhecimento e a doença mental nesta perspectiva é tido como uma diminuição da hemodinâmica dos seres vivos, com uma redução da
que chamamos a resiliência psicobiológica. Então, este artigo de 2019 mostra-nos como a abordagem holística daquilo que se chama medicina integrativa e psiconeuroendócrino-imunologia tem uma afetação na minha saúde. E sabemos que restrição calórica, exercício físico, fazer jejum, regular o sono, respirar de forma específica, como nos ensina, por exemplo, o mindfulness e as técnicas de respiração consciente, os nutracêuticos como suplementos a serem dados aos pacientes e a psicoterapia venham melhorar a resiliência psicobiológica e que em outras coisas me vai fazer ser mais resistente a uma doença mental. Portanto, aquilo que chamamos de boa longevidade tem de incidir nisto: qualidade da nutrição, o jejum, atividade física, restrição calórica, ativação das vias horméticas, como por exemplo com nutracêuticos, a gestão de stress e aquilo que chamamos a psiconeuroimunoendocrinologia e depois técnicas como terapias mitocondriais, ozonoterapia, laser endovenoso, hipertermia, que é muito eficaz a hipertermia, as técnicas de hipertermia na doença mental e tudo o que seja a medicina regenerativa com aplicação de células precursoras mesenquimais vai nos fazer termos mais anos com verdadeira saúde. Então, estas mudanças de comportamentos é que são importantes nós entendermos para fazermos a verdadeira diferença nos nossos pacientes e também, obviamente, nós temos de saber promover as mudanças de comportamento nos nossos pacientes. Queria agradecer a toda a organização o convite. Aqui não está o meu e-mail para aqueles que quiserem colocar alguma questão. Podem ir ao site anamoreira.pt que tem o meu e-mail particular. Portanto, muito obrigada. Espero não me ter saído do tempo. Portanto, anamoreira.pt é o meu e-mail para algum colega que queira colocar alguma pergunta. Obrigada. Eu queria colocar a questão de que comentasse a injeção de vacinas Covid com proteína tóxica em grávidas. Obrigada. Sim. Gostaria que comentasse a injeção de vacina. Nós estamos a falar, penso eu, entre colegas, correndo o risco de ser demasiado conspiranoica. A mim parece-me um verdadeiro genocídio aquilo que aconteceu com a injeção do medicamento experimental do Covid-19 em grávidas e em crianças, porque nós tínhamos um código de Nuremberg muito bem estabelecido e assinado por a maioria dos países do mundo, que estabelecia que nós não iríamos fazer experiências em grávidas e em crianças. Portanto, da minha opinião médica e da minha experiência clínica nestes últimos 2 anos, eu considero aquilo que aconteceu um verdadeiro genocídio. Nós vamos assistir a um conjunto, a uma geração que vai vir mais doente do que nós nunca vimos desde que temos, digamos, uma medicina mais moderna. Portanto, aquele slide que mostrava o expossoma e que mostrava a exposição pré-natal e que hoje se considera que não só é mãe, mas é também pai e mãe. Portanto, reparem, quando eu tenho o meu pai que foi injetado com um medicamento experimental e a minha mãe injetada com um medicamento experimental RNA mensageiro antes da minha concepção, aquilo que vai acontecer é também uma mudança no meu DNA, porque isto provocou uma alteração epigenética que nós ainda não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, alterou o meu fenotipo para um fenotipo pró-inflamatório. O que vai fazer, por exemplo, em termos de alteração cerebral, não faço ideia, porque lembrem-se que a glia pertence ao sistema do tecido conjuntivo da matriz extracelular. E, portanto,
eu tenho uma matriz extracelular mais pró-inflamada. Isso vai ter, obviamente, consequências a nível cerebral. Obrigada.